E aí, mitos e mitas, vou deixar o nome da obra aqui em cima, tá? É isso. E dá-lhe para a obrinha nova. Obrigado pela recomendação, meu irmão. E começa mostrando esses carros indo para algum lugar. E tem algumas pessoas em silêncio. E esse oficial fala que provavelmente todos já foram avisados que para eles não saírem da área designada e evitar palavras e ações que possam provocar os prisioneiros. E que é para eles terem bastante cautela. E ela aqui se apresenta para esse outro professor. E ela se chama Lala. Lala, mano. E ela fala para ele, né, que veio ensinar aula de ciências. E esse cara aqui, né, de cabelo preto, né, o Dente Kang, mas eu vou chamar ele só de Dente, beleza? E por coincidência, ele também é professor de ciências. Suspeito, hein? Suspeito. Sei não, hein? Sei não. E ela diz, né, que parece que teve muitas inscrições para ciências. Olha, a minha matéria não é popular não, é de ética. E é obrigatório os caras ter ética, hein, mano? É sério isso? Os caras vão ser educados, né, na hora que eles forem roubar, é. Ei, você pode passar a sua bolsa, por favor? Senão esse meu amiguinho aqui, né, você já sabe, né? Sim, senhor, sim, senhor. E ele aqui ensina música. E aí os caras vão aprender a cantar também no meio do roubo, rapaziada. Confia. Como rapaziada, foi mal, tô brincando. E também tem um aqui que vai ensinar artes, o outro vai ensinar matemática. E finalmente, né, esse mano aqui tá tranquilo, né? Ele pode respirar tranquilo porque eles estavam calados a viagem toda. Pois todos ali estavam nervosos. Pois, tipo, eles estavam indo para uma prisão, né? Então meio que faz sentido. E quem imaginaria, né, que eles acabariam ali, né? Pois ali é onde eles estão indo. E é a maior prisão do mundo, que é até chamada de inferno. O nome da prisão, né, é até o nome da obra, rapaziada. Que eu provavelmente vou pronunciar errado, mas vou pronunciar mesmo assim. Fongland. Eu acho que o nome é assim. E a Lala, né, que é essa mina aqui, disse que não é pra ele ficar assustando eles desse jeito. Pois, mesmo assim, né, eles estão indo para uma prisão internacional. E o que poderia acontecer, né, meus amigos? E minha filha, literalmente você tá indo para uma prisão. Pode acontecer qualquer coisa numa prisão, né? É verdade. As ideias. E ele fala, já que a prisão é internacional, aí é que ele fica mesmo desconfiado. E ele pergunta se ele sabe como a Fongland, a prisão lá surgiu. E foi há 50 anos atrás, no meio do deserto. E um enorme meteorito enorme caiu. E 5 anos depois, as grandes potenciais do mundo uniram forças e praticamente fizeram uma prisão no topo dela para prender vagabundo, meus camaradas. É isso. E ela é que sabe, né? Pois existem várias lendas urbanas e online sobre uma instalação feita para aprender alienígenas. Olha as ideias. E também se ele já viu uma foto de um satélite mostrando uma foto de uma vida estranha. E um estudioso afirmou, né, que a Fongland abriu as portas do inferno. Pois sabe, nós podemos estar indo ensinar monstros, vocês sabiam disso? E o Dente só dá um sorrisinho e diz: os educadores acreditam nessas coisas, pois as pessoas vivem em todo o lugar, afinal, né? Todos têm direito de aprender, e não importa quem sejam. É, pior que ele não tá zoando, velho. Ele tem razão. E ele pergunta se o Dente não está com medo, mesmo que esses rumores sejam todos falsos. Ainda é uma prisão internacional e abriga criminosos de classe mundial. No entanto, ele simplesmente não tem educação. E o cara tá se mostrando ser brabo, tá? Sei lá, eu percebi isso. Talvez eu esteja errado? Talvez. Bem, e é isso que ele pensa, né? E eles pensam que eles estão com um azar, né? E faltam 5 minutos para eles entrarem na Terra da Nelva. E a mina lá, né, se cagando toda, né, com medo, né? Pois já só falta 5 minutos para eles chegarem. Abrindo o primeiro portão! Abrindo o primeiro portão! E o Dente fica com essa expressão aí. Pois a Fongland é a maior prisão da Terra, operada pela União Mundial. Já dá pra ver que é aquela prisão das piques perigosa, meu camarada. E ele se ajuntou a um projeto de educação prisional. Rapaz, os caras botaram até uma bandeirinha de bem-vindos, professores. Para eles, né, rapaziada? E o guarda lá, né, diz algumas regrinhas. E é bom eles seguirem essas regrinhas aí, senão eles estão lascados. Não pode tirar fotos, não podem tirar seus pertences até que serem entregues de volta para eles. E ele fica tipo assim, o quê? E também ele repara, né, que tem bastante névoa por ali. Na real, nada ali é realmente visível. Velho, eu acho que é por isso que se chama Terra da Nelva, né, mano? E o guarda lá diz, né, que os professores alcançarão o portão 1 e agora vão para o portão 2.
E o mano afirma, né, a entrada dos professores. E os professores serão levados para suas salas de aula após entregar seus pertences. Acho que se eles entrar com pertences, né, os bandidos podem fazer alguma coisa com os pertences dele ou algo assim. Eu realmente não sei, mano. Eu realmente não sei. E aí, né, que eles serem levados para suas salas designadas, depois que eles entregarem os pertences lá. E para eles, né, seguirem as instruções para a segurança deles. Mano, dá pra ver que vai dar merda, tá? Vai dar uma merda. E o Calvo aqui, né, só diz que sim. E o Dente já sacou, né, que eles estão tentando assustar ele. Será? Será? Ou só estão avisando mesmo? E lá vão eles, né, para suas salas. E não há nada para ter medo, pois apenas um lugar onde as pessoas vivem. E que lugar, hein, mano? Uma fudendo prisão, velho. E, mano, literalmente o professor fica lá numa salinha, né, e os alunos em outra. E a segurança até que é uma das boas. Não sei se tá tão boa assim, mas acho que tá das boas, né, mano? E ele vê, né, que aquilo ali é uma sala de aula de isolamento. Parece meio sensível, né, velho? E eles esperam que eles os ensinem assim. E eles vão conseguir ver o quadro. E ele repara também em outra coisinha, que aquilo ali é um vidro reforçado. Mano, mas se os caras têm poder sobrenatural, que se foda se o vidro é reforçado, né, velho? Professor Dante? Sim, sou eu. E o guarda diz, né, que os prisioneiros vão entrar agora. E até o sinal de fim da aula tocar, né, ele não pode sair de seus lugares, sob nenhuma circunstância. E o Dante olha para a porta. E os prisioneiros começam a entrar. Agora deu caralho mesmo, viu? E cada prisioneiro é cabuloso, mano. Que faz até o Dante cagar nas calças, velho. Cara, que é isso aqui, mano? Olha o jeito da cabeça desse mano, velho. Parece um ovo, velho. E esse outro aqui tem um moicanozinho. E, velho, esse outro aqui parece o pé grande. Sei lá, velho. Parece. E o Dante que fica ali, né, se perguntando se aquilo é humano. E ele também, né, repara, né, que em outras pessoas, né, aquela outra pessoa também são tudo esquisitas. E como ele vai ensiná-las, né? Foi uma boa pergunta, meu amigo. Nem eu sei. Meus amigos, eles realmente estão ensinando monstros. Não. É um absurdo. Controle-se, Dante. Controle-se, cara. Pois, afinal, eles moram aí, né? Cara, eu não chamaria uma prisão de casa, não, tá? E ele coloca na sua cabeça de novo. Eles são pessoas que simplesmente não receberam educação. É um prazer conhecer vocês. Meu nome é Dente. Eu serei seu professor de ciências. E ele praticamente tá querendo, né, quebrar o gelo. Estilo profissional. E provavelmente, né, havia muitas aulas divertidas como arte, música, mas a ciência era mais popular. E foi o que ele ouviu, né? E por que, né, que ele acha isso? Para eles aprenderem a fazer um foguete para poder escapar, né, rapaziada? E os prisioneiros ficam calados. Que merda, hein? E, amigo, eu acho que a piada não funcionou não, Dente. Bem, em vez de um foguete, né, eles vão começar com uma lição mais simples e mais fácil e divertida. E a lição deles hoje, né, vai ser se aproximar da natureza. E eles podem olhar, né, o que tem na mesa deles. E aquilo dentro do copo é uma batata doce. E meio que cultivar a batata doce é uma lição meio que para alunos de ensino fundamental. E a maioria ali, né, tem títulos criminais de classes mundiais, de gangues, criados em sociedades criminosas. E esse tipo de experiência, né, vai ser um pouquinho estranho para eles. E é claro, né, que no princípio pode parecer um pouco trivial, mas com um copinho e água e um pouquinho de atenção, eles verão uma batata doce crescer com raízes embaixo. Eles certamente vão aprender o valor da vida. Dizendo o Dente, tá? É o Dente que tá dizendo, tá? Não é eu não, é o Dente. E todos são classificados como criminosos perigosos. Mesmo assim, eles foram aprender. E eles são tipo aquela batata doce, pois eles têm a capacidade de crescer infinita, independente do ambiente que eles estão. Então, a partir de hoje, né, eles vão tentar cultivar batata doce. Uma batata doce? Tá de sacanagem, né? Então você tá querendo dizer que eu sou uma batata doce por causa da minha cabeça, né? Não, rapaz, tu entendeu errado, pô. Eu quis dizer que vocês têm potencial para crescimento infinito, é isso. Eu não tô te chamando de cabeça de batata. A cabeça parece mais um ovo do que uma batata. Epa, tá, essa última aqui ele não disse não, tá? E eu tenho quase certeza, mano, que o Dente quase se cagou aí, velho. E, mano, e o outro começa a comer a batata. Amigo, esse tá lascado para ensinar esses daí, hein? E não só ele, né? Todo mundo começa a comer a batata. E o Dente começa a dizer para eles não comer, porque só tem aquelas. O que são essas pessoas? Será que eles vieram voluntariamente? E o que carambas eles estão querendo fazer? Ei,
corta essa conversa idiota aí e nos diga como fazer névoa. Ele fica tipo assim, névoa? E ele meio que saca, né, que aquele lugar é meio que cheio de neblina e talvez ele ficou só curioso para saber como é que é criada. Será? Será? Ele lá só diz, um cientista que não sabe sobre neblina, suspeita, hein? Mas ele fala que é um professor e não um cientista. Ele até pensa que ele fez uma piada. Mano, eu acho que não foi uma piada não, meu camarada, porque olha só o que ele fez no vídeo aqui. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. E ele simplesmente deu uma cabeçada no vidro. Lembrando, essa bodega é blindada, tá? Blindada. Ele chega a dar um gritão lá, meus camaradas. E aí, ainda acha que é uma piada? Sala de contorno, o prisioneiro tá quebrando o vidro. Peraí. Não era um vidro reforçado, não? Do nada começa a entrar os tiras. Eles ficam gritando lá, código ômega. E o Dante, né, só escutando os caras dizendo que é pra meter tiro em todos, velho. E todos ali vão jogar de Vasco, mano. Sinceramente, não tava esperando essa reviravolta, não, velho. E tem até umas balas, né, que começam a acertar o vidro lá. E o Dante lá, né, desesperado, dizendo pra eles esperar, né, porque ele ainda tá lá dentro. E até que todos sejam executados, né, aí o Dante, espera aí, vocês vão matar todas as pessoas? E não importa, né, algumas pessoas nunca conseguem ver o que está na sua frente. E vocês, pessoas... E esse prisioneiro aqui, né, joga esse daí de arrasto. E meus amigos, tá rolando um massacre. E agora eles apresentam os monstros da maior prisão da Terra. Meio que eles vão ser os vizinhos do Dante agora, né, rapaziada. Cara, esse tipo de vizinhos aí, eu quero a distância, meu camarada. E o próprio do Dante, né, se cagando de medo lá no canto. E tem alguém sentado lá no fundo com algo na cabeça. Mais um esquisitão pra o time aí, rapaziada. E o Dante simplesmente desmaia lá. E esse de saco na cabeça, né? Só fica lá olhando pra ele. Será que ele vai comer o botico dele, rapaziada? Não saberemos. O cara deve estar na seca, mano. E horas depois, né? Talvez. Acho que já foi horas já. Mostra lá o Dante, né? Dormindo. E ela começa a acordar lá, né? E vê esse carinha aí. E ele abre seus olhos de vez agora e vê ele direito. E eles de repente, né, se começam a ficar se olhando um para o outro. E eles ainda ficam se encarando. E o Dante pergunta quem é ele. E ele de repente começa a olhar para o redor. E ele vê até um vaso aqui, rapaziada. E praticamente ele tá dentro de uma cadeia ou algo assim. E o Dante fica se perguntando onde é que ele tá, né? E eu acabei de dizer, na cadeia, meu camarada. Esse menorzinho aqui, né, diz que simplesmente ele tá na casa dele. Esperar a sua casa? Quem é você? Ele fica pensando na cabeça dele, ele é um prisioneiro? Ele fica se perguntando, né, o que foi que aconteceu. Aí ele se lembra, né, que houve um tumulto. E tipo, a ordem para atirar foi dada. E então, os guardas acabaram morrendo. E ele, né? E aí o prisioneiro, né, só fica lá parado. Ele pede licença lá, né, e se pergunta se ele é dentro de uma prisão. E ele simplesmente só balança a cabeça, concordando. Então quer dizer que nós estamos dentro de Fongland, né? E ele só balança na cabeça. E ele fica se perguntando se foi ele que trouxe ele até ali. Não, pô, não. Foi ele não. Nossa, mano, que pergunta besta que ele fez agora, velho. Intancável! E ele só balança a cabeça, tá? E ele se pergunta o porquê. E ele só mostra aquela batata para ele. Me diga, como cultiva batatas doces? E ele simplesmente pede, por favor, né, para ele ensinar para ele. Ele pensou, né, que era só apenas ignorância, mas isso aí é só dentro dos limites do bom senso para algo assim? E ele começa a gritar lá, né, que ele trouxe ali só por causa de umas batatas doces idiotas. E por causa de batata doce, ele arrastou ele para um covil cheio de psicopatas malucos. Olha, pelo lado bom, mano. Pelo menos ele foi o único que escutou que tu tava falando sobre a batata, cara. Que loucura, isso é perigoso. Aquele professor de ética tinha toda a razão. Essas pessoas não são humanas. Tu dá muito é teu cu, rapaz. Pois eles desaceleraram e mataram pessoas aleatoriamente. Na real, foi os caras que chegaram com 38 e meteram em todo mundo. Então não foi aleatório não, ó. Ele lá fica se perguntando se ele também vai morrer, né, lá na cabeça dele. Aí ele espera um pouquinho, né, e fica se perguntando o que esse desgraçado está escondendo na sua mão direita. Será que é uma arma? Será que é uma faca? Eu retiro o que eu disse naquela hora, tá? Esse cara não é tão foda assim não, tá? E ele simplesmente começa a correr. E ele simplesmente dá um empurrão nele, né? Pois ele não tem nada a perder. E o coitado cai no chão, né? E ele começa a pegar no pescoço dele. Filha da mãe. Por que tanta violência? Eu não fiz nada!
E eu tomei no cu! Dizendo o Dente, né, comparado àqueles caras lá, né, esse daí não é nada. Será? Cara, eu tô achando uma sacanagem, porque ele literalmente salvou ele, tá? Ele literalmente salvou ele. Ele tá fazendo isso com o cara. É verdade. Pois, na visão dele, né, ele mal se destacava na turma. E se ele, né, mantiver a calma, ele consegue lidar com essa situação. E agora, né, ele só precisa pegar a arma, né, da mão direita dele. Mas quando ele olha para o braço dele... Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Quebrou o meu braço, velho! E ele percebe, né, que fez merda. E o cara fica até aliviado quando amarra ele. E ele pede desculpa, né, por ter usado violência. Mas, sabe bem, ele correu perigo por causa da sua estupidez, né? Porque ele foi sequestrado dentro de uma prisão. E aquilo era um absurdo para ele. Sequestrado não, meu camarada. Você foi salvo pelo cara, tá? Mas o Dante não é um tremendo babaca, né? Ele pergunta, né, se ele quer saber como é que as batatas doces são cultivadas. E o cara solta que simplesmente ele não ensina pessoas sem cérebro. Mudei de ideia. O cara é um babaca. Da próxima vez, carinha, tu deixa ele morrer, tá? É isso. E ele acha, né, que era melhor ele ter comido ou algo assim. E ele diz, né, que tá indo embora dali. Tomara que ele vá de arrasto quando sai bem por essa porta bem, rapaziada. Tomara. E quando chega a hora da refeição, né, a porta deve ser trancada pelo lado de fora, provavelmente. E após tremendo o carro, né, a prisão deve estar bastante alerta agora. E as forças de segurança, né, provavelmente estão procurando por ele. Ou será que não? E assim que vier um guarda, né, qualquer outra pessoa, né, pode sair dali. É só questão de tempo. Mas quando ele olha lá pra fora, né, ele só vê neblina. Ele só consegue ver isso, neblina. Além disso, nada, né, mano? Só neblina. E ele se pergunta se tem alguém do lado de fora e ele consegue abrir a porta. Pera, tá aberto? Ele fica se perguntando de por que a porta da prisão está aberta. Simplesmente, rapaziada, ao redor tem um monte de prisão. Que até, né, o Dante fica admirado, porque é um monte, meu camarada, é um monte mesmo. Não é só uma não, duas, três, é um monte. Que lugar é esse? Isso realmente é uma prisão? Fica lá se perguntando que aquilo não tem como ser uma prisão, né? E se pergunta pra onde foi que ele levou ele. Fala baixo, Neng, tá maluco? Pois você está gritando sem parar. Silêncio. Você não pode sair daqui, então cale a sua boca e só viva aqui. Ele simplesmente fica se perguntando, ele morar ali naquele lixão? Não! Pois ele é um cidadão, né, e não pertence a esse lugar aí. Ele não é como eles. Ele diz que é diferente, né, do lixo da sociedade em que ele vive. Simplesmente aparece esse gigantão aí. Os caras ficam até admirados ao ver esse grandão aí. O grandão só observando eles. Ele chorando lá, né, diz que isso aí não foi indiferença não pra ele, tá? Ele não quis dizer que pra ele. Ei, o que é que você está olhando, seu porco? E ele simplesmente levanta a mão e dá um soco no Dante. Ele mereceu. Pois só mostra uma cena do Dante todo ensanguentado no chão. Ele mereceu, cara, é sério. Eu tentei te dizer pra você calar a boca. Você não quis me ouvir? Ai, você cala a boca. Cala a boca. E é a culpa dele de novo, porque agora as roupas dele sumiram. Sumiram porque tu é um idiota. É isso. O cara fica indignado, né, se perguntando por que ele continua fazendo coisas estúpidas e metendo eles em encrenca. Ele realmente não tem cérebro, né? Por que ele arrumaria briga com um monstro daqueles? Pois ele nem sequer tem um braço. Falando do braço humano, velho. Que é isso, pô. Ele começa a se levantar lá e ele percebe que isso aí que ele falou foi até demais, né? E o cara simplesmente, né, começa a tirar a sua roupa lá. O doido do Dente, né, começa a pedir desculpa lá pra ele. Ele entrega a sua roupa pra ele e diz pra ele colocar. Fica tipo, quê? Ele se pergunta, né, se ele tá realmente falando sério. Ele começa lá a colocar as roupas, né, e repara, né, que ele tem que ser mais cuidadoso também. E ele repara também, né, se ele usar isso aí, né, como é que a equipe de resgate vai reconhecer ele? O pobre vai ficar peladão, mano. Aí é foda, mano. E ele diz, né, que não há nenhum guarda, né, procurando por ele, pois os guardas foram tudo de arrasta. Ele acha, né, que é melhor ele não se colocar perto dos prisioneiros, pois é assim que as coisas funcionam em Fogland. Ele coloca outra roupa lá, né, e chama ele pra comer. Ele fica na cabeça assim, né, que história é essa de comida e uniforme de presidiário? Será, né, que na hora da refeição ele poderá encontrar um guarda? Ele acabou de falar, meu camarada, todos foram de arrasta. Tu é surdo? Tu é cego! Aquele doidão lá que roubou o casaco dele, né? Que tá cantando lá. Ah, que bom. Você vê que coube nele, né? Aquela roupa lá e combina perfeitamente com ele. Eu acho que não, hein, mano. Essa pessoa que, né, se pergunta onde foi que ele comprou essa roupa aí. Comprou, foi? Chega, o carinha se assusta. Essa pergunta aí. Por que ele se assustou? Você se pergunta? Porque o cara tá com um tremendo facão na mão, rapaziada. Tem maluco nessa bodega.
Chefe! Explica, né, que há um nerd na vila, né? Tem um nerd na Vila Tofu. Só parece, né, que ele acabou de se mudar. Você vê, né, que é na Vila Tofu, então é lá, né, que ele estava. Pois ele teve coragem, né, de usar roupas elegantes. Então ele pegou, né, imediatamente. Você pergunta se ele achou fofo. Só digo, rapaziada, que esse daí foi de arrasta. Só isso que eu digo mesmo. Ele foi de Vasco da Gama, rapaziada. Finalmente te encontrei. Professor. Rapaziada, o Dente tá lascado. Resumindo, né, o que rolou no último vídeo, né? O Dente foi dar aula pra essa turma aqui, né? Aí deu tudo errado. Tu vai me matar, sai daqui. E bota tudo errado nisso, tá? Os tira, todo mundo foi de ref, foi sequestrado. Quero dizer, salvo, né? Ele também apanhou e foi bem merecido, tá? E esse carinha aqui, né? Está indo atrás do nosso protagonista nesse exato momento. E o que vai rolar? Vamos saber agora, né? Bora! Hora do show, porra! E mostra esses prisioneiros aqui, né? E eles estão na Selva de Floresta Cinzenta. É o nome do local aí, tá? E esses caras aqui, né? Tem um tom de pele camuflada. Eu só tô lendo o que tá escrito aqui, tá? Segue o roteiro do ADM aí, tá? Só segue o roteiro do ADM. Esse aqui tem olhos de fera faminta. Bicho feio. E o Dente lá se perguntando que tipo de gente é essa daí. Pois ele tá lá caminhando, né? Perto desse rodeio de gente aí. E ele se pergunta se são gentes ou bestas. Talvez as duas coisas. Talvez, né? E simplesmente mostra um corvo em cima de uma caveira de algum prisioneiro que foi de arrasta. É, não só um, né? Três, rapaziada, 3. E o Dente acha, né, que esse lugar aí parece menos que uma prisão. Mas é tipo uma prisão mesmo, cara. Mas ele acha que parece mais uma selva do que uma prisão. É uma prisão, pô. Parece mais uma prisão pra mim, né? Pra ele parece uma selva. O Dente pede até desculpa pro encapuzado lá, porque aquilo ali é meio estranho. Será que é ali mesmo uma prisão? Pois é muito estranho. Então, o que seria isso aqui então, se não for uma prisão, amigo? Mas ele diz, como assim, né, que é um bagulho muito óbvio. Ele diz que é uma prisão, mas todo mundo anda livremente. Parece que tem até gente que tá bêbada lá. Ele vendo lá as caveiras, né, se pergunta se aquilo ali é uma pessoa ou se é algum tipo de decoração. Confia, pô, que é decoração. E o retardado simplesmente começa a gritar, né, dizendo que a Fonglang foi construída pela Aliança Mundial. Não é mesmo? E não fazia nenhum sentido deixar aquele lugar daquela maneira que tá, daquele jeito ali, né? Todo mundo andando livremente. Fala baixo, Neg, tu tá falando muito alto. Não, é tipo... O que você está fazendo, Dante? Você acha que ele vai explicar assim de boa vontade? E será que eu peguei algum tipo de síndrome de Estocolmo? E pra quem quiser saber o que é isso, né? Eu vou deixar aqui na tela, tá? Pra quem não sabe, tá? Acho que todo mundo sabe o que é isso, né, velho? Por que eu tô botando essa porra no vídeo, velho? É verdade. Pois ele diz, né, que o nosso encapuzado é um sequestrador. Ele é teu salvador, tá? Mas tá bom. Ele tem os mesmos olhos dos outros malucos que estão presos ali. Quem tiver um apelido foda aí pra nós botar no nosso mano encapuzado aí, pode comentar aí nos comentários, tá? Tamo junto. Pois, na cabeça dele, né, o encapuzado é muito perigoso também. E ele não pode confiar em ninguém. E, mano, realmente tem um refeitório pra eles comer. É meio que uma prisão, então faz sentido. Tem uns até comendo aqui, só não sei dizer se a comida é boa, né? Mas estão comendo. E ele fica se perguntando, mas que carambas é isso, mano? A cafeteria parece melhor do que ele tava esperando. Pois tem até gente formando fila. Quem diria, né? Isso só pode significar uma coisa, né, rapaziada? E o Dente avista um guarda ao longe. Guarda da prisão, eu estou salvo. Não! E o cara lá tentando manter a calma. Pois agora ele parece só um prisioneiro, né? Qualquer. Ele tem que mostrar postura intelectual, que é um homem civilizado. Pois ele quer demonstrar que é diferente desses animais aí. Calma lá, Dente, calma lá, pô. Cadê a humildade, cara? Você pode me dar o presunto extra aí? E simplesmente só ganha uma conhezada na cabeça. E agora é a vez do Dente. E ele dá uma licencinha lá pra ele, né? E se pergunta se ele é o guarda da prisão. Esse guarda aí tá meio esquisito, né? Mas tá bom. Porque, sabe, eu sou professor designado pro projeto de educação dos prisioneiros. Anti-Kang, sabe? E sabe, eu fui sequestrado durante um mutim por esse mascarado aqui, ó. Tá de caô? E ele provavelmente deve saber, né, que houve um mutim, que ele precisa avisar os seus superiores imediatamente. Esse bicho é idiota, velho.
Certamente que sim. Provavelmente, né, todo mundo deve estar procurando por ele, né, porque ele é um professor desaparecido. Tá assim, pô, todo mundo tá te procurando, mas é os prisioneiros, tá? Meus amigos, o guardinha tá babando e o dente fica besta, né? Olha do jeito desse sujeito aqui, rapaziada. Vocês acham que esse daqui tá normal? Eu acho que não, hein? E o dente indignado, né, se pergunta por quê? E a mulher só... Ué, ele dá uma coiezada na cabeça dele. Porque se ele não vai comer, né, ele tem que sair da fila ou do caminho. E o dente lá, né, se perguntando o que tá acontecendo e o outro carinha aqui roubando a comida dele. Aí é foda. Que tipo de olhar foi aquele, né? Parece que o guarda perdeu a sua sanidade. Ou só tá morto mesmo. Ou ele não é um guarda. Mas ele também percebe, né, que ele está usando uniforme de guarda e também tem crachá. E o idiota fica se perguntando por que ele não vê outros guardas de vigia. Será que estão procurando ele? Cara, eles foram de arrasta. Por que ele não bota na cabeça dele que estão tudo de arrasta, velho? Que lombra foi essa? E ele percebe que tem algo errado, muito errado ali. É, meu amigo, eu só digo que você tá lascado, tá? E do jeito que está, né, ele vai acabar preso nessa prisão aí para sempre. Do jeito que o nosso mano encapuzado disse para ele. E ele chama o nosso estudante encapuzado, né, rapaziada? Se pergunta se ele não tava querendo saber sobre a batata doce, né? Agora tu quer falar sobre isso, né? Pois ele vai ensinar sobre como cultivar batatas doces para ele. O quanto ele quiser, mas em troca, ele pede por favor, né, para ajudar ele a sair daí. E ele tá pensando em usar a sua estupidez, né, pra poder ele sair dali. Ei, só me responde uma coisinha aqui. Você tá achando que eu sou idiota, né? Por umas simples e estúpidas batatas doces. Tá pensando que eu sou otário, mano? Ele tenta argumentar dizendo que que não é isso. Porque ele trouxe ali, né, por curiosidade de como cultivar batatas doces. Não foi isso mesmo? Admita, amigo, ele te pegou no pulo do gato. E uma vez, né, que ele ensinar pra ele, né, não vai ver mais razão dele ficar ali, né? Porque ele quer ir embora. E ele tem que assumir a responsabilidade de ter trazido ele até ali, né? Eu repito, se ele não tivesse te trazido, você teria morrido, seu idiota. É verdade. E o encapuzado diz que para ele sair dali, ele tem que se tornar o líder supremo da prisão. Ele fica lá se perguntando, como assim? É que por ser o chefe do lugar? Ele diz, né, que um anão feito ele, né, não poderia fazer isso. Mas até o cara concorda que é verdade. E ele nem quer fazer isso. E meio que também ele não ia nem conseguir, né, mano? Na primeira oportunidade ele ia de arrasta. É verdade. Então, isso significa que tem que ser o chefe desse lugar para poder ter contato com o mundo exterior. Dizendo o Dente. Subir ou cair. Essas são as únicas saídas. Mas o Dente é burro e diz que o que isso aí significa, né? Que ele deveria tentar algo que ele possa entender. Mas dá pra entender, cara. Se você for pro topo, você vai lá pra cima. Se você não for pro topo, você vai só descer da ladeira abaixo. Eu entendi, o cara não entendeu, velho. Mas só que ele não vai dar mais perguntas para ele mais. E ele se pergunta se realmente ele não tem simplesmente intenções de ajudar ele. Nesse caso, eu não vejo mais razão para continuar ao seu lado. Pois eu preciso sair desse lugar imundo e repugnante. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? Mas o encapuzado disse que ele vai se arrepender disso aí, hein? Ele se perguntou por quê, né? Porque uma vez que ele sair, né? Ele não vai poder escapar do julgamento da lei. Pois a família do Dente é... Mas o Dente não responde o resto, né? Só deixa nós na curiosidade. Já tá atacando o Dane-se também, né? Que é só um preso vitalício que deixa ele apodrecer aí, né? Pelo resto da vida dele é o que ele merece. Camarada, que cara mal agradecido do caramba, hein? Ô, professor Kang está aqui? Ele está aqui? E o Dante se pergunta se a equipe de resgate chegaram. Eu só te recomendo uma coisa, Dante. Não grita feito um retardado, tá? Não grita feito um retardado. Ele vai gritar, né? É claro. Que eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ele fica lá gritando que é um professor de ciências da escola pública, Dante Kang. Ele até fala que tem 32 anos e diz que é ele. E meu camarada, quando o Dente olha pra cima, né, meu camarada, é um rodo de prisioneiro que tava procurando por ele. E o prisioneiro lá com a sua risadinha, né, dizendo que esse cara aí tá lascado, e bem lascado mesmo. E aí, professor, quanto tempo? E será que o senhor lembra de mim? Eu estava na sua aula de batata doce. Eu lembro. E não há como ele se esquecer, né? Pois ele nunca viu alguém tão alto assim na turma. Todo mundo nada começa a dizer, um executor? E além do mais, é um dos grandes chefes ainda. Um dos 6 executores. É, Dente, você caiu numa merda aí, uma bem das grandes, hein? Esse daí é um dos 6 executores do Bloco O, que chamou ele até de A Torre.
E o Dente, né, se lembrou, né, como esse homem aí matou os guardas de segurança. Tá metendo tiro lá, né? E ele simplesmente pegou um dos prisioneiros lá, né? E botou na frente das balas. Isso não é um pouco grosso? Vocês não revistam até o traseiro e vocês podem trazer arma? Eu acho que isso quer dizer que eu também não preciso ter modo, certo? Velho, o cara simplesmente puxou uma arma da sua boca. Como isso é possível, cara? Não sei. E simplesmente, né, colocou os guardinhas pra ir de arrasta. Tudo isso com um só corte. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! E o Dente, né, se ajoelha no chão e pergunta de o porquê que ele está procurando ele. Se pergunta de o porquê mais, né, eles têm que continuar a aula. E pra deixar bem claro, né, ele não liga pra coisas de batata doce. Ele quer ter uma aula de verdade. Uma aula como se cria a neblina. Eu só digo que ele se... já ficam até doidão, né, vendo que aquilo ali é névoa. E ainda por cima eles veem que é um pedaço de névoa enorme. E agora que ele se lembra bem, né, o carinha lá tava perguntando, né, como é que se fazia névoa pra ele. E será que essa tal névoa é essa massinha aí azul? E o Dente fica se perguntando o que é aquilo ali. E ele se pergunta se ele realmente não sabe o que é. Não, você está mentindo pra mim. Como um professor de ciência não sabe como fazer isso? E os professores não têm que saber de tudo não, hein? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele desesperado, né, disse que nunca viu algo assim antes, né, lá no mundo lá fora. E eles só foram para aquela aula, né, por um único motivo, para saber como se faz névoa. E haviam 6 executores completos reunidos na turma dele, só para saber como se fazia névoa. E também todos queriam capturar ele. Mas pra ele tanto faz agora, né? Porque ele pode descobrir agora. E ele tenta colocar aquela bodega de névoa na boca do Dente. Mas o Dente não quer aquilo. E os outros lá, né, só babando por aquela porcaria daquela névoa. E ele simplesmente fala que não quer e joga as 3 névoas lá pro pessoal. Rapaz, eles vendo isso, né, só vão correndo, meu camarada, pra pegar as névoas. O Dente com a cara assim, caraca, o que é que tá rolando, velho? É meu, hein? É meu. Não precisa pegar não, é meu. Você tá vendo? Todo mundo quer a névoa. Pois a névoa é ouro, é uma bênção divina. Aí esse velho Zé Ruela engoliu tudo na frente de todo mundo aqui a névoa. Cospe. E aquele velho que engoliu aquela névoa, né? Ficou ali parado, congelado, sem se mover. Meu irmão, que diabo tu usou, danado? Tu é louco, tio. Aquelas pessoas ao redor, né, começaram a despedaçá-lo. Mesmo que o seu corpo tenha sido rasgado em pedaços, ele continuou sorrindo ainda. Que bagulho bizarro. O cara que é chamado de Thor, né, disse que a escória patética da Vila Tofu, né, tá se matando por simplesmente um pedacinho de névoa. E ele disse que provavelmente aquele velho deve estar vivendo no paraíso agora. Esse cara é meio louco. Ou talvez ele tenha ganhado um talento absurdo. E se existisse mais névoa por ali? E ele se pergunta o que é que ele acha, né? E se ele ficou interessado. E meio que encostou um pedacinho daquilo bagulho lá na boca do Dente. E ele simplesmente só vomita. Ele lançou a cabeça, né? Por que que ele quis ir para aquele lugar, né? Por que que ele quis ir para um lugar tão horrível como aquele? Ele começa meio que a enlouquecer, né? Porque ele fica dizendo, deixa eu ir para minha casa, deixa eu ir para minha casa. Pois ele disse que não pode, né? Porque ele nunca viu algo assim em toda a sua vida. Ele é só um professor. Não um cientista. E fala pra ele parar de ficar falando besteiras, porque ele já viu, né, um professor fazendo e vendendo umas coisinhas das boas lá. Ele fala que aquele cara era um professor de química. E ele se pergunta se tem alguma diferença. E o Dente fala que tem sim. E o Dente fala, né, que ele nem tem doutorado. Ele é só um professor de ensino médio. E eles, depois de ouvir isso, né, ficam todos em silêncio. Entendi. Então você não serve para nada mesmo, então. E ele meio que foi o primeiro a encontrar ele, né. E ele achou que tinha vencido. Ele achava, né, que poderia se tornar o líder supremo. E ele começa a tirar a sua peixeirinha da boca, de novo. E ele fala que ele é um inútil completo. E mostra um pouco do passado do Dente, né? Que tem alguém chamando ele de pedaço de lixo inútil. E como foi que ele conseguiu licenças para dar aula? O seu pai pergunta, né, se ele vai ficar ensinando criancinhas pro resto de sua vida. E na família dele teve pelo menos um doutorado. E se pergunta se ele realmente vai sujar o nome da sua família. Que tipo de direito tem um idiota, né, que nem conseguiu publicar um artigo sequer em 6 anos de ensino?
A mãe do Dante fala, né, que ele só está fugindo, que vai trabalhar mais um ano na sua tese. Só mais um ano? E o seu irmão chega lá, né, dizendo, né, pra eles pararem com aquilo, né? Qual é o problema dele ser apenas um professor? Ele diz, né, que para ele deixar ele fazer o que ele quiser. Pois não é o Dante que está sofrendo mais com isso. Já faz 6 anos que ele fracassa para conseguir um doutorado. E ele reconhecer os seus próprios limites é o mais importante. Meu pai é um professor famoso, bastante para poder até aparecer na televisão. E a minha mãe é formada em doutorado em Direito. E o meu irmão, que virou um diretor de uma associação de psicologia, ainda jovem. E eu também era respeitado nas conferências. Mas em casa me tratavam pior que um animal. Agora dá pra gente saber por que o Dente é um merdinha, né, velho? O passado do cara aí é meio triste, né? Realmente. E o Dante lá sentado na mesa com sua família. E se é que isso aqui pode se considerar uma família, né? Vai estar falando lá sobre a IPACCS, que é o Serviços Internacionais de Administração Penal, que é a correção. Ele se pergunta o que é aquilo. E o Dente fala para o seu pai, né, que é uma prisão internacional conjunta. Ele vai dar aulas lá. E é supervisionado pela ONU. E o salário é ótimo ainda. Parece que ele já ouviu falar desse lugar aí, né? Porque esse lugar aí é chamado de Fongland. Seu irmão acha que isso aí é uma loucura, né? Porque ele ouviu dizer, né, que aí é o lugar onde fica só malucos de todo o mundo. Pior que não tá errado não, tá? Mas o Dente fala que é só um lugar que vivem pessoas. Sua mãe se pergunta se ele precisa ir tão longe assim, pois ela já ficaria feliz se ele trabalhasse numa escola estável. Seu pai se pergunta de o porquê que ele está fazendo isso. Eu acho que deve ter um motivo, né? Porque vocês são Zé Ruelas? Beleza, cara. Maldito o homem que acredita no homem. Ele quer saber que nova maluquice é essa que ele tá pensando. Mas o Dente, né, fala que ele quer dar uma chance para quem teve poucas oportunidades de aprender. E o que é de mais valioso, né, que um educador pode fazer? Velho, e simplesmente o irmão dele suja a sua própria camisa porque o cara falou algo grandioso do nada. Tá bom, né, meu bom? Eu tenho um probleminha. Dante, sabe de uma coisa? Isso não é dedicação profissional. Isso aí é só um impulso nascido do seu desejo de ter reconhecimento. Pois você finge que escolheu um caminho diferente, mas quando na verdade nem se conseguiu sequer um doutorado. E fingir ter um senso próprio de missão. Finge ser igual a eles. Mas no fim só justifica a sua incompetência, agindo como um excêntrico. Palavra complicada, amigo. Porque você quer decidir o que eu tô pensando. E ele diz que só está preocupado com seu maninho. Será que tá preocupado mesmo? Diz que tudo isso é só uma fanfarice inconsequente. Fanfarice, cara, essa palavra existe? Não sei. Pois ele tá fazendo algo, né, estúpido só por causa do seu complexo de inferioridade idiota. Ele imagina a cabeça do irmão dele como se fosse, sei lá, a lua ou algo assim. Ô louco, Ozibé. Ele diz que prova o quão burro ele é. Essa família é muito linda. E o Dente fica dizendo lá, né, que seu irmão tinha razão. E ele realmente admite que foi um idiota. Pois, por causa de uma escolha idiota, ele vai ser jogado de arrasta nesse exato momento. Miseravelmente nesse lugar imundo e horrível. E o ignorante ali, né, era ele. E o encapuzado, né, que estava com um garfo na mão. O cara simplesmente rebolou o garfo no braço do cara lá, velho. Caracas. Porra. Que até esse carinha aqui ficou besta ao ouvir aquilo. Dente lá com aquela cara, caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? O camarada, o carinha chega, grita de dor. E uma arma? Como um cara desse trouxe uma arma para cá? Como teve audácia? Tá nervoso, tá? Fica descendo. Meus amigos, o encapuzado simplesmente só pega na cabeça do cara. Todos começam a olhar pra ele. E, meus amigos, o encapuzado mostrou seu rosto. Eu pensei que ia demorar mais pra ele mostrar o rosto, mas ele finalmente mostrou o rosto. Caraca. E aí, rapaziada, o que é que será que vai rolar agora, hein? A gente só vai saber disso num próximo vídeo, porque esse daqui acabou, hein? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e hype pro vídeo aí, rapaziada, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreve aí, tá, rapaz? Se você é novo, hein?